Abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses. Hoje vamos pregar entre os versículos 13 a 23. Colossenses 3, 1 de 13 a 23, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Cristo, um presente de Deus à sua igreja. O maior e mais importante organismo que existe na face da terra, a igreja, sempre foi atacado de forma incansável pelas hostes malignas. Jesus disse assim: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não vão prevalecer, não vão obter a vitória final. Mas eles vão guerrear tenazmente contra a igreja. O que o Senhor anunciou foi a vitória final, não a inexistência de ataques. Os inimigos atacam o tempo todo. E o ataque principal contra a igreja é atacar o dono da igreja, Jesus Cristo. Atacar a deidade dele. Não, ele não é Deus coisa nenhuma, não. Não é Deus coisa nenhuma. Atacar a autoridade dele. Atacar a suficiência, a soberania. E é assim, irmãos, que nós vemos até hoje, até os dias de hoje, Jesus ser considerado um qualquer, no máximo um profeta, jamais Deus, jamais filho de Deus. O contexto da carta é que Paulo está preso lá em Roma. Recebe a visita de Epafrodito, o Epáfras, que era o fundador da igreja lá em Colossos, na Ásia Menor, distante aí 3.000 quilômetros. E Epáfras chega a Roma, visita Paulo, vai para estar com Paulo, ajudá-lo nos seus haveres, na sua prisão, e também relata, e principalmente relata como está a situação da igreja, como foi o começo da igreja, como a igreja era operosa, cheia de amor, mas também como ela era atacada pelos inimigos. E Paulo ouviu atentamente o relato do pastor Epáfras. E Epáfras disse: Paulo, eles atacam a divindade de Cristo, mas atacam com unhas e dentes, dizendo que Cristo não é Deus. E Paulo ouve. Então Paulo escreve essa carta em resposta àquelas informações do pastor Epáfras. E ele escreve com o objetivo de fortalecer a igreja, de banir o ensino dos falsos mestres, levar a igreja a se fortalecer, não ficar suscetível àqueles ataques malignos que aqueles falsos mestres estavam empreendendo contra a igreja. Então, nesse texto específico da carta aos Colossenses, o apóstolo vai mostrar a magnitude de Cristo. Eles dizem que Cristo é somente esse tiquinho, Não é não. Vou mostrar para vocês a magnitude de Cristo. E como o Pai o deu como presente à sua igreja, para que a sua igreja fosse vitoriosa, todo tempo fosse atacada, mas resistisse, mas vencesse todas as investidas dos inimigos. Então, com esse título, Cristo, um presente de Deus,
a sua igreja, eu trago aqui 3 lições que o texto nos apresenta. A primeira é o que pelo que Cristo fez, ele é um presente à igreja pelo que ele fez. Em segundo lugar, pelo que ele deu à sua igreja. Em terceiro lugar, pelo que ele revelou de si mesmo à sua igreja. Então, em primeiro lugar, por que considerar que Cristo é um presente do Pai à igreja? Pelo que ele fez. Primeira coisa, ele criou todas as coisas. No versículo 16, Paulo disse assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O texto está falando aqui da criação e não da nova criação. Deus criou todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele está falando daquele momento ali. Ele diz que todas as coisas foram criadas pelo Pai em Cristo Jesus. E nessa definição, irmãos, nós sabemos que há uma fusão da Trindade. Por que é que nós devemos dizer isso? Porque João, quando abre o Evangelho, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Depois ele diz no versículo 3, todas as coisas foram criadas por ele, pelo Verbo. E nada do que foi feito, nada do que existe, nada do que se tem aí criado, sem ele, não foi feito. Então ele está dizendo que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Ele criou não somente o universo, mas também criou os seres racionais. Ele criou o homem, ele criou tronos, soberanias, principados, potestades, criou as coisas visíveis, criou as coisas invisíveis, coisas que o homem até hoje jamais ousou ver, jamais teve o privilégio de sequer saber que existe. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: que outra criatura teria poder tão descomunal para criar tudo que existe? Como é que vocês podem dar ouvidos a mestres que dizem que Jesus é somente um pouquinho, se ele criou todas as coisas? Que outra criatura teria inteligência tão fenomenal para produzir o que aí está criado, à vista de todos? Então Cristo é o Criador de todas as coisas. Ele nos criou. Esse foi o primeiro aspecto da primeira lição. Cristo é um presente de Deus à igreja, pelo que ele fez. E ele criou todas as coisas. O segundo aspecto, ele nos deu luz. No versículo 13, o apóstolo disse: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele não somente nos criou, mas ele também nos recriou. Ele nos criou e ele nos deu um novo nascimento. Ele nos deu luz. Nós estávamos no império das trevas. É a frase que se sobressai nesse versículo. Antes de Jesus, meus irmãos, a nossa casa, a nossa vida estava em trevas. Estava na morte eterna, antes de Cristo. Todos sabemos disso. Quando estávamos naquela situação, nada enxergávamos, nenhuma luz. Toda a nossa vida era vivida na escuridão. Era o pior lugar que existe. Porém, Deus nos transportou desse lugar, das trevas, e nos levou para o melhor lugar. Qual o melhor lugar que o apóstolo diz? Para o reino do Filho do seu amor. E o melhor é que ele nos deu esse benefício sem que nós o merecêssemos. Foi tudo de graça, foi pela graça. Ele nos libertou do império. As trevas eram o imperador que imperava sobre você. E ele lhe libertou. E lhe levou para o melhor lugar, o reino do Filho do seu amor. Os nossos atos nas trevas concorriam para que Deus nunca nos fizesse isso. Quando nós estávamos nas trevas, nós odiávamos Deus, a sua palavra, os seus mandamentos, a vida de santidade. Não poderíamos, sequer suportar ouvir falar em santidade. Eu quero permanecer no pecado. Então nossos atos concorriam para que ele nunca nos libertasse. Nós sempre resistimos
ao Espírito Santo. Quando ele veio nos libertar, nós resistimos. Mas mesmo assim ele venceu a nossa resistência e ele nos libertou. Por isso, irmãos, que Cristo é um presente de Deus à sua igreja. Um presente inigualável. É o presente mais precioso. E o terceiro aspecto que ele fez, ele nos reconciliou com Deus. Diz aqui no versículo 20: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse versículo precioso nos ensina que Jesus fez a paz pelo sangue da sua cruz, né? Começa o versículo 20 dizendo: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Disso sabemos, porque quando nós cremos, nós fomos justificados. E justificados, pois, pela fé, ganhamos paz com Deus. Romanos 5:1. Então, o seu sangue derramado foi o resultado da vingança do Pai sobre ele. Uma vingança que era devida, que deveria cair sobre nós. E o Pai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E o sangue dele então foi derramado. E na segunda parte do versículo 20, ele diz assim: e por meio dele reconciliar-se consigo mesmo, escute essa frase, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ao morrer na cruz, meus irmãos, Cristo, ele se tornou o Senhor vitorioso de todas as coisas, chamando para si o domínio total, a autoridade final sobre todas as coisas. Essa frase, reconciliar-se consigo todas as coisas, quer dizer isso. Ele diz assim: tudo me foi dado, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Não há um só lugar no universo onde se diga que eu não mando. Eu mando em todos os pontos do universo, em toda a criação. Eu tenho poder sobre todas as coisas. É isso que diz. Ele chamou para si o domínio total, a autoridade. Alguns intérpretes mais desinformados, eles dizem que Jesus vai salvar, vai reconciliar, vai ajeitar tudo do ponto de vista criacionista e vai salvar todos os homens, porque o versículo está dizendo aqui que ele vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Mas jamais quer dizer isso, irmãos, de forma nenhuma. Nós sabemos, irmãos, que não significa uma salvação universal de pecadores. Significa que mesmo aqueles que não serão salvos vão se submeter ao senhorio de Cristo. Paulo disse: todo joelho vai se submeter a ele. Esteja no céu, esteja na terra, esteja debaixo da terra. Então ele chamou para si o poder de todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as coisas. Por isso que João diz em João 17, versículo 1, que o Senhor detém poder sobre toda a carne, mas só concede a vida eterna àqueles que o Pai lhe deu. Então ele tem realmente o poder sobre tudo. Ele reconciliou consigo todas as coisas. Por isso que é impossível, meus irmãos, não se prostrar diante de alguém que possui um poder tão abissal. Colossenses, não tenham ouvidos a esses mestres que diminuem a grandeza do Senhor. A grandeza de Cristo é abissal. É um abismo profundo, não há como medir, é imensurável. Como é que esses falsos mestres, criaturas cegas, podem tentar diminuir o poder e a glória tão extraordinários como os de Cristo? Vocês não podem dar ouvidos a esse tipo de comentário, de ensino. Cristo é o reconciliador de todas as coisas, é o Senhor absoluto do céu, da terra e de debaixo da terra. Pergunto, meu irmão, você tem meditado constantemente em tudo que Jesus fez? Como empregou o seu extraordinário poder para fazer tamanhas coisas? Você tem meditado sobre isso no dia a dia, no recôndito do seu travesseiro? Você sabia que meditar sobre isso lhe ajudará a ganhar a verdadeira noção da grandeza de Cristo? E na sua lei, medita de dia e de noite. É uma prática que está banida do nosso viver diário, esse viver tão corrido para lá e para cá. Pouco paramos para meditar, mas medite sobre a grandeza de Cristo.
Isso vai lhe ajudar a exaltar a Cristo, entendendo de fato como Ele é, como Ele está revelado. O augusto, o mais elevado de todos, o ser mais atraente. E assim você vai ficar livre de falsos mestres, de falsas opiniões dos seus amigos, que tentam diminuir a grandeza do Senhor. Essa foi a primeira lição. Cristo é um presente de Deus à igreja pelo que Ele fez. Em segundo lugar, por que é que Cristo é um presente de Deus à igreja? Pelo que Cristo deu. Em primeiro lugar, pelo que Ele fez. Em segundo lugar, pelo que Ele deu. E Ele deu duas coisas, segundo o texto. Primeiro, a redenção e a remissão dos pecados. Isso está no versículo 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O que é que significa redimir? Redimir, meus irmãos, é libertar mediante pagamento. Você liberta alguma coisa, libera alguma coisa mediante o pagamento. Você empenha uma joia no banco e depois você vai lá e promove a redenção. Você paga e faz readquire o bem, ele volta para o seu poder. Nos anos 70 do século passado, havia uma febre no mundo de sequestros. Os terroristas encontraram no sequestro uma forma hábil de obter, de atingir os seus objetivos. Eles sequestravam autoridades, pessoas importantes no mundo inteiro. Sequestravam aviões, pediam resgate, libertação de presos políticos e tal. E foi uma febre, irmãos, foi uma febre. Sequestravam também pessoas inocentes, a maioria inocente, pessoas que eram filhos de ricos para obter um resgate, sob pena de matarem as vítimas. E eles só libertavam essas pessoas depois que recebiam o valor estipulado, o valor do resgate. E, via de regra, as vítimas todas eram vítimas inocentes. Nada tinham a ver com os crimes que justificassem, o sequestro. A queda no pecado nos sequestrou, irmãos, para as mãos do maligno, para as mãos do pecado. O pecado nos tomou, as trevas nos tomaram, e nós ficamos reféns, ficamos presos, como muitos ainda hoje lá estão. E o que foi que aconteceu? Cristo se apresentou para pagar o resgate, para quitar o resgate e nos libertar das mãos dos sequestradores. Só que teve um detalhe: ele não pagou em dinheiro, não pagou em bens, ele próprio foi o resgate. O valor do resgate foi ele, a vida dele. Hebreus 10, versículo 12, diz assim a Escritura. Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, o escritor aqui está dizendo que Jesus apresentou um único sacrifício. Ele está dizendo isso em contraposição aos sacerdotes na antiga aliança. Eles ofereciam muitos sacrifícios, manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde, todos os dias. Então, era uma infinidade de sacrifícios. Mas o escritor está dizendo aqui que Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Ele ofereceu um sacrifício que equivaleu por todos os outros. Não precisa mais apresentar. Só que está dizendo que ele ofereceu um sacrifício, mas não está dizendo que sacrifício é esse. Quando você volta à página no versículo 9, capítulo 9, melhor dizendo, versículo 28, ele explica: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Então, ele se ofereceu. Ele foi o resgate. Não foi dinheiro, não foi bens, foi ele como resgate dado. Então, o nome disso é redenção. Readquiriu aqueles que o Pai lhe deu. Ele comprou, e o preço foi a própria vida dele. Só, irmãos, que ele não apenas nos redimiu, mas ele também remiu
os nossos pecados. Significa o quê? Ele nos perdoou. Atente, ele se apresentou como resgate por vítimas culpadas e nos perdoou. Ele se apresentou como resgate por vidas culpadas. Sim, foi isso que ele fez. Eu disse para os irmãos que os sequestros que aconteceram no mundo no século passado eram sempre vítimas inocentes. Nunca se sequestrava uma vítima culpada, não. Sempre vítimas inocentes para libertar culpados. Jesus libertou culpados. Culpados. Romanos capítulo 5, versículo 7, o apóstolo arrazoando sobre esse assunto, ele diz assim, no versículo 7, dificilmente alguém morreria por um justo. Tem uma pessoa justa que foi preso injustamente. Essa pessoa é correta, está lá presa. E estão pedindo lá o resgate para libertá-lo. Qual o resgate? Querem uma vida pela vida dele. E Paulo diz, olha, isso é difícil, não é impossível não. Mas é difícil que se apresente alguém para morrer por um justo. É muito difícil. Dificilmente alguém morreria por um justo. Aí no versículo 8 ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele está dizendo que Cristo morreu por nós. Ele se deu em resgate para nos libertar, para nos redimir, nós que éramos inimigos dele. Eu odeio você, viu? Eu odeio você. Você vai fazer isso por mim, mas eu odeio você. Eu odeio a sua palavra. Eu odeio o que você me propõe. Era isso que nós dizíamos ao nosso resgatador. Nós éramos inimigos dele. Mesmo assim, ele nos libertou. Ele provou o seu próprio amor para conosco. Porque o filho dele morreu por nós, sendo nós pecadores, sendo nós seus inimigos. As pessoas resgatavam vítimas inocentes das mãos de sequestradores mediante pagamento de dinheiro. Dificilmente se resgataria uma vítima, mesmo inocente, se o pagamento fosse a vida do resgatador. Mas no nosso caso, meus irmãos, o resgatador nos resgatou das mãos dos sequestradores mediante o pagamento da sua própria vida, como resgate. E sendo nós seus inimigos, dá para entender uma coisa dessas? Ele nos comprou com a entrega da sua própria vida, trocando a vida dele pela nossa. Nós, seus inimigos. Irmãos de Colossos, vocês conhecem alguém que fez isso? Fora Cristo? Vocês vão continuar dando ouvidos a esses falsos mestres que diminuem a magnitude de uma pessoa, de alguém que fez isso por vocês? Resgatou vocês da perdição eterna, dando-se ele mesmo como preço do resgate? Difícil, né, irmãos? E a outra coisa que ele nos deu, segundo o texto, foi que ele transformou-nos de malignos em inculpáveis. Isso está no versículos 21 e 22 de Colossenses. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A nossa condição, antes de sermos crentes, era de malignos. Ele vos libertou do império das trevas. Ele, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Vocês andavam no outro tempo, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, seguindo após Satanás, o príncipe das trevas. Ele falou tudo isso em Hebreus capítulo 2. Então, nós éramos malignos. Versículo 21 está dizendo isso. E a vós outros também, que outrora, antes, erais estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas. Ele está dizendo que nós éramos estranhos. Estranhos a quê? Estranhos a Cristo. Chegávamos assim, ouvíamos a palavra de Cristo. Isso não me entra, não. Isso não me entra. Isso não tem a mínima possibilidade de eu crer nisso.
E também nós éramos estranhos para ele. Ele era estranho para nós e nós éramos estranhos para Cristo. Éramos seus inimigos, tínhamos uma relação de ódio. Odiando fazer o que ele mandava e amando fazer o que ele proibia. Todas as nossas obras eram malignas. Nada tinham a ver com Cristo, com a sua vontade. Mesmo as nossas boas obras que nós fazíamos em favor do nosso próximo, eram obras que não eram feitas com o propósito correto, mas eram obras interesseiras, pensando em obter lucro, vantagem, fosse que tipo de vantagem fosse. Pergunto, meus irmãos, havia alguma coisa em nós que motivasse a Cristo nos tirar dessa situação? Resposta óbvia, não havia. Mas mesmo assim, ele mudou a nossa situação. Ele mudou a nossa sorte. Porque nós tínhamos obras malignas. Aí no versículo 22, ele diz assim, agora porém, veja, outrora, no versículo 21, outrora, mas agora porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele 3 coisas: santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Eita, irmãos, ele nos reconciliou no corpo da sua carne. O que é isso, irmão? No corpo da sua carne. Ele sofreu na carne, né? Aqueles espinhos, a coroa, espinhos entrando, a coroa, os pregos. Ele sofreu na carne, no corpo, as dores, sofrimentos da morte, que a nós era devido. Ele sofreu na carne. Resultado dessa obra foi que nos tornamos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Sabe o que é santo? É que Deus, o Pai, nos separou da vida de pecado em que vivíamos, para vivermos uma nova vida, uma vida pura, uma vida imitando a vida de Cristo. Por isso que ele disse, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não é mais, vive a vida velha. Foi separado para viver em santidade, uma vida nova. Santos, inculpável. O que é inculpável? O apóstolo está dizendo que nós não temos mais nenhuma culpa diante de Deus. Antes, irmãos, vivíamos assim, encurvados com o peso da culpa, cheios de culpas, a mente culpada, a consciência culpada diante de Deus. Não tínhamos paz, não havia paz na nossa casa, nem para quem entrava, nem para quem saía. Éramos amargurados. A culpa destrói. Basta nos lembrarmos do Salmo 32. Davi, culpado, ele foi a zero. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Meus olhos, meus ossos estavam todos esfarelados. Era assim que eu sentia. E agora nós somos inculpáveis. Não temos mais qualquer culpa diante de Deus. Deus abre o nosso conta corrente e está lá, zerado. Não temos culpa. Cristo levou sobre si a nossa culpa. Por isso que nós temos paz com Deus. Irrepreensíveis. Ele diz que ninguém pode nos acusar mais de nada. Os crentes têm o status de irrepreensíveis. Não há mais nenhuma acusação condenatória. Não foi assim que ele disse? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? Agora, irmãos, esse status nós temos, Você é santo. Deus lhe considera santo, inculpável e irrepreensível mesmo. Ele considera você assim. Isso é o seu status diante de Deus. Só que ele diz que esse status é acompanhado também de uma vida prática. Não é eu tenho status diante de Deus, status, mas tem uma vida prática. Isso quer dizer um dia a dia santo mesmo, inculpável. Versículo 23. Se é que permaneceis na fé. Vocês são santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis na fé. Quer dizer, essas coisas não são apenas títulos que temos, mas são práticas que experimentamos no dia a dia. É uma vida de santidade. Permanecemos na fé, alicerçados e firmados, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvimos, que nos foi pregado através dos ministros do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Onde já se viu algo semelhante? Alguém tomar homens malignos e torná-los inculpáveis, santos e irrepreensíveis. Onde já se viu isso? Pois foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Foi exatamente isso que Cristo nos deu. Irmãos de Colossos,
Qual é a alternativa que os sócios mestres apresentam para vocês? Alternativa a Cristo. Se eles diminuem Cristo, quem é que eles apresentam? Que lhes tornem santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante do Pai. Quem é? Quem é? Olha, irmãos, essa carta vai ter um efeito grande lá na igreja de Colossos e em todas as pessoas que ouvirem. Por isso, irmãos, se considera que Cristo é um presente de Deus, a igreja, por tudo que Ele deu a ela. Chamo você a uma reflexão. A igreja precisa valorizar, irmãos, esse presente ao máximo recebido, Cristo, tendo na lembrança, todo dia, toda hora, a grandeza de Cristo, sua magnitude, tudo quanto Cristo nos deu, por causa da sua imensidão, por causa da sua condição de todo-poderoso, Senhor absoluto do céu e da terra, principalmente porque Ele nos amou. Ele nos deu tudo isso porque Ele nos amou. Não podemos esquecer disso. O tempo todo, lembrados disso. Por isso que Paulo disse, pensem nas coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto. Não é você ficar olhando, pensando no céu, nas estrelas, na lua e nos planetas, não. É nessa grandeza de Cristo, o que Ele significou para você, significa para a igreja, como Ele foi dado, a riqueza que o Pai derramou sobre nós. Essa foi a segunda lição. Cristo é um presente de Deus à igreja por tudo que Ele nos deu. Primeira lição, lembra? Por tudo que Ele nos fez, Ele é um presente. Segunda lição, por tudo que Ele nos deu. E em terceiro lugar, por que é que Cristo é um presente de Deus à sua igreja? Pelo que Cristo nos revelou de si mesmo. E aquele nos revelou tantas coisas, irmãos, que Paulo não tem nem caneta, nem pena para escrever tudo, e ele escreve apenas algumas. Ele faz aqui uma relação de 6 coisas. Primeiro, ele é a imagem de Deus. Versículo 15, ele diz aqui, este, referindo-se a Cristo, é a imagem do Deus invisível. A palavra imagem vem de um termo grego que significa ícone. Aquele ícone que está no nosso celular, que a gente toca e acessa o programa, ou no computador. Toca no ícone, abre o programa. O ícone é a porta de acesso ao programa. Pense em Cristo como ícone, o ícone. Pense em Deus como programa. Só se acessa Deus mediante Cristo. Jesus é o ícone de Deus. É a representação, a manifestação de Deus. Isto é, Cristo é Deus em todos os sentidos. Olhe no capítulo 2 de Colossenses, no versículo 9. Porque nele, referindo-se a Cristo, habita corporalmente toda, escuta essa palavra, plenitude da divindade. Em Cristo está toda a plenitude da divindade. Alguém duvida que Cristo não seja Deus? Nele está toda a plenitude da divindade. Ele teve um diálogo com Tomé. Mas Tomé, eu queria ver o Pai. Mas Tomé, está tanto tempo que eu estou convosco. Você quer ver o Pai ainda? Vem a mim ver o Pai, homem. Tomé ficou sem entender, irmão. João 14. Nós vemos esse episódio nas seguintes palavras. A partir do versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, Jesus dizendo aos seus apóstolos, conhecerias também a meu Pai. Conhecer a Ele, está conhecendo o Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, eu peço perdão porque citei Tomé, mas não é Tomé, Filipe. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Meus irmãos, Jesus não está dizendo que o Pai tem aparência, tem um corpo. Ele não está dizendo isso. Sabemos que a Escritura diz claramente, Deus é Espírito. O que Jesus está querendo dizer? Quem vê a mim, vê ao Pai. Versículo 10. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Então, Filipe, você me vendo a mim, não é a minha aparência, mas é o que eu falo, é o que eu faço, a minha movimentação. Esqueça o homem, escuta as palavras. Esqueça a figura, veja as obras. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Deus veio a esse mundo. Emanuel significa Deus conosco.
em pessoa. E continua conosco hoje em pessoa. Aqueles apóstolos lá não tem nenhuma vantagem sobre nós, não. Nós não estamos vendo a aparência de Cristo, o rosto de Cristo, como diz aquele hino. Mas a palavra, irmãos, foi isso que ele enfatizou em João 14:10. Vê a mim é a palavra que eu falo, que eu prego. É isso que interessa. Ele é o próprio verbo. O verbo se fez carne. A palavra que nós ouvimos é o verbo, é Jesus Cristo, falando aos nossos ouvidos e corações. Cristo também está hoje, irmãos, entre nós, pela palavra. No versículo 19, não é isso que ele diz em Colossenses 1, né? Versículo 19, ele diz assim, ó. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Nós temos essa plenitude toda pela palavra que nós lemos, ouvimos, entendemos. O Espírito nos ilumina, como aprendemos neste dia. A iluminação santa do Espírito, as palavras da Escritura. Então, ele é a imagem de Deus. Cristo nos revelou isso de si. Segunda coisa que ele se revelou de si para nós, ele é o primogênito da criação. Versículo 15, ó, na segunda parte. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que é isso, irmãos? O primogênito de toda a criação. Erroneamente, irmãos, alguns pensam que Cristo foi criado pelo Pai, porque está falando primogênito da criação. Como se estivesse dizendo assim, Cristo foi a primeira coisa que Deus criou. Primogênito da criação. Mas primogênito não é a primeira coisa que foi criada, não quer dizer nada disso. Primogênito aqui se refere ao status de Cristo. O primogênito na cultura oriental era o herdeiro. É o herdeiro principal. Tinha as prerrogativas de comandar a família depois da morte do pai. Então era o principal dos filhos. Aminon, como estudamos. Aminon, o principal, o herdeiro. É isso que está dizendo esse verso aqui. Toda a criação, toda a herança do pai pertence ao filho, porque ele é o herdeiro da criação. É aquele que vai herdar toda a criação. Jesus, ele não foi criado. Ele é eterno. Os irmãos se lembram que quando Moisés foi chamado por Deus, estava passando os rebanhos de Jétro no deserto, aí viu uma sarça se consumindo em fogo, sem se consumir. Ardendo em fogo, melhor dizendo, sem se consumir. As folhas continuavam do mesmo jeito, com a mesma forma, verdes. E o fogo pegando na árvore, e um fenômeno, ele se aproximou para ver aquilo. Aí Deus falou a ele, olha, não te aproximes, porque o lugar que estás é terra santa. Ele se espantou, perguntou quem era. Aí qual foi a resposta de Deus? Eu sou. Eu sou. Qual o seu nome? Eu sou. Depois sabemos que Deus teve um diálogo com Moisés, no qual o comissionou para ir ao Egito, libertar o povo, falar com o faraó, falar com o povo, depois falar com o faraó. Moisés disse, quando eu chegar lá, que o povo disser quem foi que lhe mandou, o que é que eu vou dizer? Que foi um pé de pau pegando fogo? Diga lá que eu sou, lhe enviou. Eu sou, lhe enviou. Eu sou, irmãos, é um verbo. Eu digo o verbo ser. Eu sou. Eu sou. O princípio era o verbo. Quando chegamos, irmãos, em João, capítulo 8. Quando chegamos em João, capítulo 8, versículo 58, numa discussão que Jesus estava tendo com os fariseus sobre Abraão, tal, e Jesus disse que era anterior a Abraão, era mais velho do que Abraão, e isso tu não tem 50 anos, e como é que pode? Aí Jesus diz no versículo 58, respondeu-lhes Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou foi o nome que Deus disse a Moisés que era o nome dele. Jesus disse, esse é o meu nome. Jesus estava falando com Moisés na sarça. Como é que uma pessoa dessa foi criada? É eterna. É eterna. Então, primogênito da criação não é a primeira coisa que Deus criou, não.
primogênito da criação é o status de herdeiro que o filho tem. Ele é o herdeiro de toda a criação. É isso que o versículo está dizendo. Agora, irmãos, a maravilha é que ele é o herdeiro de Deus. E nós somos co-herdeiros com ele. Nós somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmãos de Colossos, vocês vão abrir mão dessa riqueza para dar ouvidos a falsos mestres que diminuem o status de Cristo? Vocês querem continuar? Não é melhor dar um basta nesses falsos mestres, não? E Paulo está dizendo isso. Ele nos revelou mais essa verdade. Ele é um herdeiro. Terceira coisa que Jesus se revelou de si mesmo para nós: ele é o eterno. Versículo 17: ele é antes de todas as coisas. Cristo, o Filho de Deus, não teve princípio de dias, nem terá fim de existência. É o eterno. E nós cantamos aqui no Salmo 90: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. Em Apocalipse, capítulo 1, está escrito que revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aí aqui no versículo 8, esse Jesus Cristo, no versículo 1, é chamado de Eu Sou. Eu sou. Aí de novo, eu sou. Sou o quê? O Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, isto é, eterno. Assim, nós não temos um Deus temporal, mas ele é de eternidade a eternidade, em cada geração, em todas as gerações, e por isso nós descansamos no nosso Deus. Eu descansei, meu pai descansou, meu avô descansou, nossos pais descansaram. 6.000 anos de história, o povo santo descansando no Senhor. Em cada geração, ele é o Deus do seu povo, porque ele é eterno. Nós passamos como a palha, mas ele é o nosso Deus, em cada geração. A quarta coisa, ele é o sustentador. Ele disse no versículo 17, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, está vendo? O que significa isso? Ele é o sustentador de todas as coisas. Hebreus diz assim: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustenta até a vida de um pardal. Até a vida de um pardal ele sustenta. Hebreus 1:3. Interessante é o que diz o Salmo 104. Quer abrir? Salmo 104. É um texto maravilhoso, irmãos, a respeito da manutenção da criação que Jesus Cristo promove. Como ele faz. Salmo 104, a partir do versículo 27 até o versículo 29, está escrito assim: todos esperam de ti que lhes deis de comer a seu tempo. Todos esperam. Todos aqui não só são todos os homens. Todos os homens, todas as plantas, todos os animais, todos esperam de ti que lhes deis de comer a seu tempo. 28. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Eu quero lhe dizer que você não é automático. Você não é automático. Ninguém é automático. Jesus Cristo está sustentando toda a sua criação, instante após instante, com a sua palavra, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. A nossa vida, meus irmãos, não depende da nossa saúde, não depende do nosso vigor, não depende dos exercícios que fazemos, não depende dos remédios que tomamos, nem dos médicos que consultamos, nem dos exames que fazemos, nem dos tratamentos aos quais nos submetemos. A nossa vida depende unicamente de Deus. Ele nos sustenta em todas as horas, ele nos sustenta em todos os momentos, e mais, ele nos sustenta, nós, o seu povo,
aqui e no porvir. Aqui e na eternidade. Morremos e ele continua sendo o nosso sustentador. Enquanto o nosso corpo está lá no pó da terra descansando. Lá na frente ele vai chamar esse corpo de volta. Vem e nós viremos. O quinto aspecto que ele se revelou de si mesmo é que ele é o cabeça da igreja. Está no versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. O maior organismo que existe é a igreja. Os irmãos sabem que a palavra organização é uma instituição criada por homens, mantida por homens. Mas a palavra organismo se diferencia de organização e se aplica à igreja em muitas oportunidades porque é algo vivo. A igreja é um organismo, não é uma organização como uma organização criada por homens, mantida por homens com a sabedoria humana. Mas é alguma coisa diferente, é um organismo vivo o tempo inteiro, que tem 2000 anos de história. Foi criado por Cristo, foi delineado por Cristo, ele é o executor, ele é o sustentador, ele é salvador daqueles que ele ingressa na igreja, que ele inclui na igreja. Por isso que se diz que é um organismo. Ele disse, sobre esta pedra edificarei, sujeito oculto aí, edificarei a minha igreja. Ele foi que edificou a igreja. Por isso que se diz que é um organismo. Ele é o cabeça da igreja. Efésios capítulo 5, uma página atrás, diz que, no capítulo 5, versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja, não somente cabeça, mas também o salvador do corpo. Ele é o salvador da igreja. A igreja, meus irmãos, não subsistiria sem Cristo. Porque a igreja está fundada sobre Cristo. Os alicerces da igreja são Cristo. Ele está com a sua igreja em todo o tempo. Quando ele esteve na terra, ele estava com a sua igreja. Mas quando ele foi para o céu, ele disse, eu vou, mas eu deixo outro consolador, outro do mesmo naipe, da mesma magnitude, da mesma divindade, da mesma grandeza. Vou deixar ele para que ele fique para sempre convosco. Enquanto a igreja estiver na terra, o Senhor está conosco mediante a presença do Santo Espírito. Eu vou, mas mando outro consolador. João 14,16. Por isso, meus irmãos, que a igreja deve olhar para Cristo, para dele receber as ordens e marchar. Nós não olhamos para a sabedoria de homens, não olhamos para planos, para ideias de marketing que dá certo na empresa. Não, na igreja é a Escritura, na igreja é Cristo, é Ele quem fala, é Ele quem dá as ordens, é Ele quem apruma o caminho, aponta, é por aqui. Os oficiais estão para cuidar disso, cuidar que a igreja ande de acordo com o que Cristo ordena. E a última qualidade que o texto mostra que ele se revelou de si mesmo foi que ele é as primícias dos que dormem. Está no versículo 18, na segunda parte. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Agora, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Aqui a doutrina diz que Cristo recebeu do Pai a primazia da ressurreição. Ele é o primaz da ressurreição. É aquele que ressuscitou de forma diferente de todos os outros que ressuscitaram na história da salvação. Porque sabemos que já houve muita ressurreição aí afora. Muita. Mas como a de Cristo, não. Porque todos os outros que ressuscitaram, voltaram a morrer. Mas Cristo não ressuscitou de forma glorificada. Foi o único, o primeiro, até agora. Sabemos que depois os crentes serão ressuscitados em glória. E os incrédulos serão ressuscitados em vergonha eterna. Sabemos disso, mas esse não é o objetivo aqui. Então, Cristo recebeu do Pai a primazia da ressurreição. Ele é o primaz da ressurreição. É por causa da ressurreição dele que a ressurreição da igreja está garantida. Olha, irmãos, dentre muitas certezas, os crentes têm duas: que vão morrer e que vão ressuscitar em Cristo Jesus, de forma gloriosa, glorificada. Tudo por causa da ressurreição de Cristo. Ele nos revelou isso. Reflita comigo.
toda essa revelação que Cristo fez de si, para nós, tem tudo a ver conosco. Com as bênçãos derramadas sobre a igreja, sobre cada crente. Você essa semana foi abençoado. Você foi abençoado por conta dessas revelações. E alguma dessas revelações casou com a necessidade sua daquele momento. No momento da semana, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. No dia a dia, nós usufruímos de todos esses aspectos que Deus se revelou para nós em Cristo Jesus. Muitos de nós nem notamos, passamos a vida como crianças. As crianças estão brincando, aringando, brigando, e o pai lá trabalhando, malhando. Na hora da certa do almoço está lá na mesa. Na hora do jantar está lá na mesa. Na hora do café vai estar na mesa. A roupa, o banho, os livros escolares. Elas não se preocupam com nada. Porque os pais estão cuidando. Assim mesmo Cristo cuida de nós. E muitos de nós passamos a vida sem nos percebermos, sem nos apercebermos dessas verdades. Por isso nos tornamos ingratos, sabe, murmuradores. Nem sabemos agradecer ao Senhor. Como se Ele estivesse fazendo isso por obrigação. Está fazendo isso por amor, irmãos. Não passemos desapercebidos dessas verdades no dia a dia, irmãos. Cristo nos revelou tudo isso para que nós saibamos que Ele cuida de nós. Esses aspectos são riquezas dele para nós. Não só são riquezas dele para ele, mas são para nós. Tem a ver com o seu povo, com a sua igreja. Nós concluímos o sermão dizendo o seguinte: quando nós consideramos o texto que estudamos nesta noite, que o apóstolo escreveu nessa carta aqui, e vendo o teor desse texto, nós ficamos sem qualquer dúvida que o apóstolo quis combater com as palavras mais profundas e mais agudas os falsos mestres que desprezavam esse fenomenal presente que Deus deu à igreja, chamado Cristo Jesus. Principalmente porque os falsos pregadores estavam ensinando que Jesus Cristo é uma das milhares de emanações do Pai. É uma como outra qualquer. Desprezando, inferiorizando Cristo. Ele é menor do que o Pai, mas nem se compara. Diziam assim: é preciso um conhecimento secreto para conhecer sobre a Escritura, sobre a salvação. Cristo não revela, não. Lá era assim, lá foi assim. Foi esse o contexto. Foi nesse contexto que Paulo escreveu essas palavras aqui. Aí eu quero perguntar a você, e hoje, meu irmão, no seu dia a dia, em 2019, na sua luta diária, no trabalho, em casa, na vizinhança, na escola, na faculdade, será que esse erro não mais existe? Será que ele não está mais presente no seu dia a dia da sua geração? Quer uma resposta honesta a essa pergunta? Olha ao seu redor. Como é que as pessoas consideram Jesus? Como Filho de Deus? Como Deus? Como alguém que reside em toda a plenitude de Deus? É assim que o mundo ao seu redor considera Cristo? Considera Jesus como o Salvador dos pecadores? Como o Senhor absoluto do universo? É assim? Como alguém do qual se deve, diante dele, temer e tremer? Como alguém que se deve beijar para que ele não se irrite, como diz o Salmo 2, beijai o filho para que ele não se irrite? O povo ao seu redor considera que Jesus tem poder para lançar ímpios desobedientes do inferno, para fazê-los passar a eternidade lá? É assim que as pessoas à sua volta consideram Jesus? Tenho certeza que não. Mas um redondo não. Consideram Jesus uma emanação qualquer, um filósofo, poeta, comunista, ou mesmo hippie, já se disse. Alguém que deve ser ensinado na Semana Santa, num espetáculo para entreter o povo, render muito dinheiro. É assim que as pessoas ao nosso redor consideram Jesus Cristo. Aquele Jesus histórico, Filho de Deus, Deus encarnado, é completamente desconhecido da nossa geração, meus irmãos.
completamente desconhecido. Isso, enquanto nos causa uma grande dor, uma grande tristeza, porque entre esses estão os nossos queridos, do nosso sangue, considerando Jesus um qualquer, debaixo da ira do Senhor, destinados à perdição, caso não se convertam. Isso nos causa uma grande dor, mas também, não somente dor, mas nos causa uma grande responsabilidade, nos impõe uma grande responsabilidade, porque muitos estão assim por culpa nossa, com essa boca fechada, esses lábios cerrados, essa covardia que nós temos de não falar do Cristo vivo que nós cremos, que vive em nós. Cumpre aos cristãos anunciarem que Jesus é Deus, que nele reside toda a plenitude, que somente Ele é o Salvador dos pecadores, que somente Ele pode salvar um desgraçado pecador das garras do inferno. Cumpre aos cristãos anunciar em Cristo o único que tem justiça para se apresentar diante de Deus, e que por isso os pecadores devem correr urgente para Ele, a fim de que sejam por Ele aceitos e salvos. Você tem feito isso, meu irmão? Essa é a sua responsabilidade como crente. Entra para adorar, sai para servir, para evangelizar, espalhar o Evangelho, anunciar em todo mundo as grandezas do Senhor. Qual a maior grandeza do Senhor? O Evangelho de Cristo Jesus. Anunciar Cristo ao mundo é honrar a Deus, é honrar o Filho, é honrar o seu sacrifício único, Salvador. Por isso que nós dizemos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus nos abençoe.